PS Hoje. A gente te conecta com a notícia. A saúde é um tema muitas vezes negligenciado pela população masculina, seja por preconceito, falta de conhecimento ou até mesmo de acesso aos serviços de saúde. Mas o mês de novembro, ele fica azul, evidenciando os cuidados com os homens, destacando o câncer de próstata. E é necessário que nós, homens, estejamos atentos com a saúde como um todo e durante todo o ano. Segundo o levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, 70% dos homens que procuram algum tipo de serviço ou assistência médica é por influência de outras pessoas, como as suas mulheres e os seus filhos. Os homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. De câncer de próstata, por exemplo, é uma morte registrada a cada 38 minutos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por isso, o episódio de hoje discute os tabus, mitos e verdades e estigmas relacionados à saúde masculina. E o nosso convidado é o médico urologista e terapeuta sexual, Camilo Milanês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e fazer alguns esclarecimentos que com certeza serão muito importantes para os nossos ouvintes. E para quem está nos ouvindo, a especialidade médica do Dr. Camilo é a que cuida da saúde dos rins, bexiga, uretra e órgãos reprodutivos masculinos, atuando no tratamento clínico e cirúrgico de enfermidades que afetam esses órgãos. Essa cultura de procurar o médico não deveria ser inserida na realidade das pessoas desde a infância, doutor? Sua pergunta é ótima, Daniele. Eu ouço isso todos os dias. No dia o mundo a dia, ideal do mundo real, né? No dia a dia, no consultório, na universidade, nos hospitais, em redes sociais, né? Lógico que deveria, né? Mas o quanto que é difícil a gente falar sobre saúde masculina, sobre educação sexual, sobre intimidade, né? As famílias não conversam, muitas famílias não conversam sobre coisas básicas. Não conversa sobre dinheiro, educação às vezes não é prioridade, quiçá educação sexual, né? Então a gente vive é um tabu, é um mito, como se o homem tivesse que ser um super-homem, como se o homem tivesse que sempre pronto para ser forte. E essa não é a realidade, né? Eu como urologista de formação, eu trato essas várias coisas que você citou no início aí, mas hoje no consultório eu basicamente trato saúde masculina, né? Saúde sexual masculina com enfoque nessa área, assim. Quem mais procura para agendar consulta são as parceiras. As esposas, as namoradas, as noivas, né? E como mudar isso? Com educação sexual. Não tem outro caminho. Educação sexual também nas escolas, mas principalmente em casa. Eu tenho 43 anos. Eu não recebi educação sexual dos meus pais e a minha geração, em geral, não recebe. Só que a gente pode mudar isso. Eu falo isso porque, em geral, nós adultos não recebemos de todas as faixas etárias, mas a gente pode mudar hoje. A gente tem informação aí disponível, a internet é um mundo, tem que filtrar, lógico, né? Mas tem que quebrar esse ciclo. Você papai, você mamãe, você titio, você titia que está nos ouvindo, tem que tocar nesse assunto. Como abordar uma criança quando ela te pergunta alguma coisa? Sempre responda. Eu sei que eu já estou adiantando porque eu sei que daqui a pouco vem essa pergunta. Nunca negligencie. Eu ia dar esse exemplo, porque, por exemplo, às vezes quando vai falar, né, da perereca, da piroca, porque é assim que eu falo em casa, a piroca, não falo, né, eu falo o peru, a piroca, porque as pessoas ficam tanto com receio de falar, de dar nomes. Você pode falar de forma lúdica, eu tenho um filho de 5 anos, e uma filha de 3. A gente pode falar de forma lúdica, mas a gente não pode deixar de falar. Exatamente. Tá doendo? O que tá doendo? Como está doendo? Tem que mostrar pra mamãe e tal. Por quê? Às vezes eu ouço algumas mães que aquele lá embaixo. Como lá embaixo? Tem Como que é que dar a criança nome. vai identificar se ela não sabe o nome também, né? Mesmo que você não precise falar, né? Como é que eu falo o nome? Eu falo tanto piroca com meu filho que eu já não sei nem, né? Lulu. Não, mas assim, gente... O pênis normal. Pênis, olha só, o pênis. É estranho falar assim, né? Exatamente, a gente vai falar do pênis e eu vou falar o pênis pro menino, sabe, de 5 anos. E aí as mães ficam tão constrangidas, a gente percebe às vezes com tanto constrangimento. E esse constrangimento, ele pode ser quebrado, por isso que eu falei que com o lúdico... Lógico que a gente não pode esquecer que o nome do pênis é pênis, tá, gente? Mas, assim, com o lúdico, facilita, com né, certeza. essa conversa. Porque com as meninas,
Até fica uma responsabilidade, né? Gente, se são as mulheres que marcam para os homens, e isso já está tão cultural, já coloca uma responsabilidade nessas mulheres, nessas meninas desde muito cedo. E aí a gente vê que cada vez mais as pessoas procuram fazer uma faculdade fora, ter uma vida independente, né, por várias questões. E como é que fica a vida desse homem que vai ganhar o mundo? Nunca tirou dúvida com o papai, né, sobre higiene íntima, como fazer higiene do seu pênis, como palpar o seu testículo para prevenção do câncer de testículo, para identificar algo, como fazer higiene depois que você evacua. Tudo isso é importante e muitas vezes os pais não ensinam para os filhos. Então, como mudar isso, Daniela e Eduardo? Educação sexual. A criança vai te perguntar. É óbvio que e você tem que responder. Se você não responder, alguém ou alguma coisa vai responder e pode ensinar errado. E às vezes até com maldade. Então, responde no nível cognitivo da criança. Uma criança de 5 anos tem um nível cognitivo diferente do de 10, que tem um nível cognitivo diferente do de 15 anos. Né? E tem uma questão de que, por exemplo, no caso do urologista, e fazendo um paralelo com o ginecologista, que seria o feminino, as mulheres desde cedo são incentivadas a ir fazer o acompanhamento, fazer todo o esquema de prevenção, enquanto eu não vejo isso sendo feito da mesma forma para os homens. E a gente está tratando do mesmo órgão, bem entre aspas, que na verdade você está tratando do mesmo tipo de saúde efetivamente. Por que tem essa diferença? Será que é tão difícil o homem perceber que ele precisa desse cuidado? É difícil, né? E é muito difícil falar nesse assunto. Eu vou muito em escola dar palestra sobre prevenção de gravidez na adolescência, higiene íntima, prevenção de infecção sexualmente transmissível. Quando a gente fala a palavra vagina, a palavra pênis, que são palavras técnicas, os adolescentes e as crianças riem, como se fosse algo que eles nunca tivessem ouvido falar, né? Essa fala sua vem ao encontro, Eduardo. A SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, está começando cada vez mais a gente estimular, assim como as mamães levam as meninas que estão na adolescência, na puberdade, perto ou menstruam na ginecologista, para levar também os meninos no urologista. 12, 13, 14, 15 anos. Para quê? Para que essa consulta de rotina faça parte da vida dele, assim como faz parte da menina. Então, mas na menina, também a ignorância ela não é só pela ignorância, né? Na menina existe um sinal, que é assim, primeiro vai ao pediatra uma vida inteira e ela menstrua. Com a menstruação a gente começa a ir ao ginecologista. Com o menino, tem uma idade certa, tem um sinal, tem alguma coisa que possa alertar a essa mãe culturalmente, que, né, precisa de ter algum sinal ou não? Sua pergunta é ótima também, Daniela, que eu respondo sempre é o seguinte: qual é o melhor dia de você ir no médico? Qual é o melhor dia de você se cuidar? Qual é o melhor dia de levar o seu menino no médico? É hoje. Então, se você criar isso de rotina, que você leve com um pediatra com 3, com 5, 7... E quando chegar lá na adolescência, pré-adolescência, começa a levar no neurologista. Quais seriam esses sinais especificamente? Sinal de puberdade. Cabelo. Voz grossa. Começa a crescer mais. Tem um estirão temporal que quando cresce. Começa a ter mais músculo. Começa a ter barba, pelo pubiano. Esses que seriam os sinais objetivos. Mas de uma maneira geral, é igual quando você daqui a pouco, muito provavelmente, vamos perguntar sobre câncer de próstata. Quando o homem tem que começar no neurologista para fazer rotina do câncer de próstata? 45 anos... se tiver histórico familiar, for da raça negra, e 50 para todos os homens. Mas eu gosto muito de frisar que isso são para os homens assintomáticos. Se você tiver algum sintoma, tem que ser hoje. E quais sinais? Independente da sua idade. E quais são esses sinais de alerta? Ótima. Como a próstata faz parte do nosso sistema urogenital, sistema urinário e sistema genital, que é sexual, qualquer alteração nesses dois sintomas, nesses dois sistemas, seja urinário ou sexual, reprodutivo, o ideal é que você procure o urologista. Hoje, hein? Quem tá nos ouvindo, hoje. Se não levou ainda, trata de resolver isso aí. E como a gente falou na abertura do episódio, 70% dos homens buscam influenciar por alguém. Diante dessa negligência, ele evita exatamente esse tipo de consulta das pessoas, mesmo que ele esteja com dor, mesmo que tenha sinais. E como é que a gente muda isso e como é que chega a pessoa com dor no seu consultório? Geralmente já está muito grave, é mais difícil de tratar? Deixa só complementar, a gente também tem essa questão de os homens têm que ser machões, mas os homens realmente são pessoas mais tolerantes à dor. Então, não só a negligência, como daqui a pouco passa, e daqui a pouco tem que ficar muito forte para fazê-lo, tomar a decisão de procurar um profissional, né? Exatamente. A gente fala muito sobre câncer de próstata, tem que ser falado, que é o mais incidente, mais prevalente, mais comum. Mas, Eduardo, você sabia que existe câncer de pênis? Pouca gente sabe. Você sabia, Daniela, que existe câncer de pênis? E o câncer de pênis é uma lesão que dá no pênis.
E eu fico tão triste quando o paciente fica, às vezes chega pra gente 2, 3, 4 anos Nossa. com uma lesão no pênis e ele não procurou médico por simples medo, por simples desinformação e algo que era no início perfeitamente curável, né? Aí você vê a pessoa tem um machucado, igual você tem de pele. Ferida às vezes fica mesmo. vermelho, coça da pus, tem no pênis também. E demora tanto às vezes pra procurar a gente por uma questão de preconceito, uma questão de tabu, uma questão de falta de educação sexual. Nós estamos conversando com o urologista e terapeuta sexual Camilo Milanês. Eu gostaria de saber, doutor, as relações de doenças urológicas que são as mais comuns. Você percebe que existe uma diferença entre a detenção de doenças e diagnóstico na população masculina? Existe. É muito comum infecção urinária, prostatite, que é um tipo de, não deixa de ser uma infecção urinária, nefrolitise, que é cálculo, é mais comum no verão, a gente transpira mais, aí a urina acaba ficando mais concentrada, dá mais nefrolitise, urolitise, litise vesical, que é cálculo em qualquer parte urinário, né, do sistema urinário. Sem contar das istes, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, donovanose, úlceras e por aí vai, né? Eu fico imaginando, desculpa, esse homem que que teve um câncer de pênis e viu uma ferida e deixou pra lá, na relação sexual com outras mulheres que não se cuidou e como isso foi só agravando e prejudicando também a parceira, né? E Ou muitas o vezes a parceiro. parceira pede pra ele procurar e ele não vai. Essa é uma realidade, infelizmente, no nosso país. E aí, aproveitando essa questão que você comentou das ISTs, de um modo geral, né? Não é exatamente relacionado ao câncer, mas algumas ISTs podem contribuir com o desenvolvimento do câncer, né? A gente Exato. fala muito por conta da vacinação do HPV que dá nas mulheres, né? O homem se cuidando previne não só desenvolver algum tipo de doença nelas, mas neles também. Como é que a gente tem esse cuidado com as ISTs num homem que, se já não vai no tratamento, muito provavelmente ele também não se cuida na hora da relação sexual? Eu acho que a gente vai voltar à velha questão cultural, tabu. Em geral, as pessoas acham que nada acontece com a gente. A gente vê isso no trânsito, por exemplo. As pessoas não respeitam a lei de trânsito, acham que não vai acontecer acidente com eles. E é assim também, assim, muitos, principalmente os jovens, acham que não vai acontecer nada com eles. Ontem mesmo no consultório, eu falei com um paciente meu que as infecções sexualmente transmissíveis acontecem em todas as classes sociais. Todas. Todas. Eu atendo todas as classes sociais, eu trabalho em serviço público, serviço particular. E aí, às vezes, a pessoa vai ter uma relação sexual com aquela pessoa que às vezes que é de família, que acha que só tem uma única pessoa que faz relação sexual, não tem vários parceiros ou parceiras, e ali que tá. Então, pra você que tá ouvindo a gente, se proteja, use preservativo, use camisinha. Faça teste. Faça teste, faça sua higiene. Se você foi relação sexual com uma mulher, que você tá vendo que tem alguma lesão, pare por aí. Alerta, não vamos transar, porque isso aí não tá legal, olha direitinho. Não é uma questão de preconceito, é de cuidar de fato. Eu tenho um bordão que eu falo sempre na minha rede social, que é: fazer sexo é bom, mas ter saúde é melhor ainda. Então você que tá aí transando, que tá ouvindo a gente, né? Seja transando ou não. Eu espero que não esteja ouvindo a gente transando, por favor. Não, eu já acho o contrário, tomara que sim. Deixa. Nos ouvindo que importa. Transa depois, gente. Termina de ouvir o programa, pelo amor de Deus. Tudo é uma questão de opinião. Deixa a pessoa transar e ouvir. Vamos lá. Sexo é bom, mas saúde é muito melhor. Isso, fazer sexo é bom, mas ter saúde é melhor ainda. É isso. E, olha, transou, vai fazer o exame, ver se, né, nem todas são aparentes, as doenças sexualmente transmissíveis têm, se não aparentes, vai Nem fazer todas. exame de sangue, vai dar uma olhada, isso aí. porque é uma forma de proteção, né? Tá ativo, vai lá fazer. Doutor, e quando tem esse sinal, quer dizer que a situação já está pior ou não? Varia muito, Daniela. Tem vários tipos de doença e vários tipos de tempo que ela vai ter algum sintoma ou sinal. Isso varia muito, né? E a gente vai caminhando para o final desse episódio, mas antes eu gostaria que o senhor falasse sobre o conhecimento com o corpo. Porque para nós mulheres é muito falado do toque, né? Do câncer de mama. E a mulher é muito mais cuidadosa, né? A mulher é muito mais vaidosa, ela tem mais tempo em frente do espelho, seja por vaidade, seja por cuidado, seja por auto-julgamento, que a gente tem isso o tempo inteiro. Mas o homem, quando fala do toque, fica muito a questão da masturbação, né? Na questão mais de sexualidade, masculinidade e tal. Eu queria que a gente fosse caminhando para o final, mas antes falar dessa importância do toque, de se conhecer toda a parte do corpo. Ainda que seja inicialmente pela questão sexual, mas pelo cuidado também. Primeiro passo para você ter saúde é você se conhecer. Ninguém vai conseguir ter saúde se não se conhecer. Você que está ouvindo a gente aí, na hora que for tomar o banho, coloque a glande do seu pênis para fora, limpe ele, observe, olhe no espelho,
apalpe o seu pênis, você pode achar um nódulo, por exemplo, no seu testículo, que é o primeiro sinal de um câncer de testículo, que muitas vezes é descoberto pela mulher na hora do sexo oral, mas se você homem descobrir antes, melhor ainda, que é curável. Câncer de testículo, maior incidência dos 15 aos 30 anos, população jovem. Nossa, 15 aos 30 anos. Pode acontecer em qualquer idade, mas essa é a idade mais incidente. Só que a gente volta àquele papo do começo. As pessoas não foram ensinadas para isso. As meninas às vezes são... Nem todas, menina também acontece essa questão do tabu também. Sim. Às vezes acontece. É cultural, e menino, né? é difícil você ter um pai que comece a ensinar isso pro seu filho, né? Então assim, você que tá ouvindo aí, você pode fazer muita diferença na vida do seu filho e da sua filha. A gente tá falando de saúde masculina aqui, do seu filho, do seu sobrinho, se você fizer educação sexual com ele. Eu ia falar isso justamente. Às vezes eu sou tia de um garoto que eu sei como que minha irmã é e tal. Vai você alerta o menino, fala, meu sobrinho... E você, avó, enfim, cada um, de alguma maneira, né? Eu gosto muito sempre de falar da rede de apoio, seja rede de apoio em tudo, inclusive na saúde sexual, inclusive na saúde masculina, feminina, enfim. Posso dar um exemplo? Por exemplo, hoje tá uma epidemia, até achei que vocês iam perguntar isso, porque sempre perguntam, a questão do uso de anabolizante. Certo. Testosterona. Tá uma epidemia. Eu não tenho nada contra testosterona ou outros anabolizantes, mas é muito bom para quem não precisa. Para quem não precisa, pode ser uma tragédia. Por exemplo, o homem jovem, 14, 15, 16, 18, 20 anos, vai para academia, oferece, ele começa a usar. Usa por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E aí ele casa, quer ser pai, a esposa quer ser mãe, não vai conseguir mais. Se você você que está ouvindo a gente, usar anabolizante sem necessidade, você pode ficar infértil. E isso, do ponto de vista pro relacionamento, pode ser uma tragédia. O casal o homem quer ser pai, a mulher quer ser mãe e não pode. E nunca ninguém falou isso com ele. E chega isso pra gente depois de anos. Sem contar outros efeitos colaterais de uso de anabolizantes, né? Como AVC, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo, câncer de próstata pode dar, câncer de fígado. Então, mais uma vez, da questão da rede de apoio também, eu acho interessante a mãe perceber isso no filho, na filha, que ele está interessado em ganhar massa. Vamos junto, vamos ao endocrinologista, saber o que é possível, não é possível. Porque o uso de hormônios hoje não é mais, não tem que ser só escondido, né? Tendo exame, sendo feito, como o doutor falou, né, para as pessoas que precisam, a maneira que é preciso, né, modulando, de repente, se fizer de maneira correta, não vai ter esse prejuízo lá na frente. E você conversar e indicar o caminho para o seu filho ou para sua filha, ou seja, para quem você está cuidando, amanhã ou depois, quando as coisas efetivamente começarem a acontecer, independente do que seja, é mais fácil dele retornar, porque ele sabe que você vai estar ali para apoiar e estar no caminho junto com ele. Se você fica escondendo, não comenta as coisas, a questão da educação sexual, a gente fala muito disso, não vou falar, cara, ele vai começar a fazer, o último a saber vai ser você. Se você for o primeiro a conversar, o primeiro a saber vai ser você. Hoje com celular, com outras informações... Muitas vezes os pais já sabem muitas coisas, os filhos já sabem muitas coisas que os pais não sabem. Uma maneira da gente ter educação sexual, de tocar nisso, é lidar com humor. Eu por coincidência, descobri uma maneira, assim como vocês me convidaram para vir fazer esse podcast, as escolas me convidam muito, as empresas, eu faço muita rede social e acaba aparecendo. E aí, por coincidência, eu comecei a fazer um show de humor, que eu falo sobre sexualidade, sobre câncer de próstata, sobre câncer de pênis, de maneira leve, descontraída, e depois as pessoas vêm me dar esse feedback. Camilo, você é tão difícil falar sobre isso, e de repente você consegue falar de uma forma bem humorada, com leveza, com tranquilidade, então isso é uma maneira, por exemplo, da gente conseguir tocar no assunto que é tão cercado de mito, de tabus. Tem a questão religiosa, tá? Muitas vezes é difícil. Questão hoje religiosa, questão cultural, né? Hoje a política e a religião transformaram isso ainda mais difícil, né? Infelizmente. Mas, gente, a gente vai chegando no final do nosso episódio, mas o doutor Camilo falou algo que é fundamental. Para as meninas, a mamãe e papai sabem que menstruou, vai ao ginecologista, porque até então ia só ao pediatra, né? Ou o caso de alguma situação específica, vai a um especialista. Mas menstruou, vai ao ginecologista. Para os meninos, então, nasceu um pelinho, já leva ao especialista, ao urologista. Qual outra especialidade, doutor, que pode ser acompanhado com os meninos numa situação dessa? É o pediatra, né? Assim, é o pediatra que é especialista em adolescentes, né? E aí... Mas da parte sexual, acho que o urologista, sem dúvida nenhuma, Só o enquanto você está falando, Dani, existe o Novembro Azul, que é uma campanha que existe já há vários anos, e esse ano, não sei se vocês estão sabendo, a Ministério da Saúde lançou o Novembrinho Azul. Da mesma maneira que existe o Novembro Azul para estimular os homens
a ir no urologista, existe o Novembrinho Azul também, para estimular os meninos a procurarem o pediatra, o urologista, para cuidar da saúde. Assim como o Eduardo falou, a questão das meninas, a mesma coisa. Então a gente vai começar nas próximas semanas a ouvir essa campanha aí, as duas campanhas, tanto Novembro Azul quanto Novembrinho Azul, que nada mais é do que falar de saúde masculina em geral, como a gente acabou de falar aqui hoje. É isso. Vou agradecer ao Dr. Camilo. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que a gente tocou em assuntos muito importantes, essenciais sobre saúde masculina. Eu já falei, vou repetir. Você papai, você mamãe, você titio que tá ouvindo a gente aqui. Dê atenção pro seu filho, pra sua filha, seu sobrinho, sobrinha. Você pode fazer muita diferença na vida dele e dela, principalmente quando se tornarem adultos, né? Muitos dos problemas relacionados à saúde íntima num adulto se reporta à sua infância, de quando ele não foi ensinado adequadamente, de quando às vezes até ele foi vítima, por exemplo, de abuso sexual. E uma criança que recebe educação sexual, isso é provado, ela tem muito menos chance de ser abusada sexualmente, porque ela sabe reconhecer uma situação de perigo e ela, mais importante, ela não vai ter vergonha de falar com seus pais que ela foi abusada. E também os filhos que já têm pais mais velhos, idosos, e a gente sabe que a cabeça desses também não é fácil. Não deixem de perturbar e levá-los ao médico, sim, até contra a vontade deles. Implique, perturbe, não vamos negligenciar. O podcast de hoje teve o texto e a produção de Lídia Lourenço, apresentação e edição minha, Eduardo Couto, também a apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, valeu, tchau. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.